Olá, amigos sobreviventes deste Manual do Survival, e hoje eu vou apresentar a vocês algumas habilidades que eu acho que são muito importantes no caso de uma crise, um período prolongado, e eu dividi essas habilidades em 10 categorias. Não sai daí. Água. Coletar e tratar a água em grandes volumes é uma habilidade de grande importância. Encontrar locais, e escavar os poços para a obtenção dessa água. Dependendo do tipo de situação, você vai precisar, não dá para ficar coletando água em curso da água. Eventualmente você vai precisar de cavar um poço ou ter já pronto esse poço ali cavado, acessando o lençol, a água do manancial. Trabalhos de irrigação, de hidráulica, sanitização, o gerenciamento dos seus resíduos, o descarte dos seus dejetos, a filtragem da água, enfim, tem N habilidades que são necessárias e é muito importante que você comece a estudar e pesquisar sobre como fazer essas coisas. Eventualmente você vai colocar isso em prática, na sua casa, no seu sítio, enfim, no seu local aí de abrigo, onde você vai se refugiar aí durante um período de crise. Próxima categoria seria a agropecuária. Então, o que plantar, como plantar, a identificação das plantas que são necessárias, a identificação de doenças comuns nas plantas, a identificação de insetos que são interessantes ou não são interessantes para o cultivo, o uso seguro de pesticidas para fazer o controle dessas pragas, como conseguir e armazenar as suas sementes a partir da sua plantação, como criar os animais. Animais vão te fornecer um monte de coisas. Você vai ter carne, você vai ter gordura, você vai ter banha, você vai ter sebo, ovos, leite, lã, couro, fertilizante, enfim, tem uma porção de coisas que a criação de animais vai te proporcionar, incluindo as abelhas. As abelhas, você aprender um pouco sobre apicultura. Você vai poder tanto produzir o mel, que é um alimento excelente, quanto você vai ter a disponibilidade das abelhas estarem polinizando ali o seu cultivo das plantas que você estiver criando. Próxima categoria seria a caça, a pesca, captura de animais e a coleta de alimento no ambiente natural. Então, como identificar plantas comestíveis, como identificar as plantas que são venenosas, identificar espécies de peixes e, obviamente, pescar esses peixes, limpar os peixes e armazenar isso para o futuro, saber utilizar armadilhas para captura dos animais, tanto as armadilhas de metal, as armadilhas profissionais, quanto armadilhas primitivas e improvisadas. Quais as diferentes táticas de caça para os diferentes tipos de animais que você estiver caçando, como você faz para sangrar, esfolar, cortar a carne, separar osso, separar a víscera, enfim, limpar o animal que você caçou ou capturou, o que seja. E lembrar que muitas vezes, a partir do momento que você captura um animal numa armadilha, você pode usar algum tipo de gaiola, algum tipo de implemento dessa maneira para manter esse animal vivo. E tem muitos animais que você pode capturar que são animais que comem praticamente qualquer coisa. E então, você manter esses animais com um custo muito baixo de alimentos ali, com restos de cascas de alimentos, etc., é muito mais vantajoso que você abater o animal para poder processar a carne, porque a sua comida, enquanto ela está viva, ela não estraga. Próxima categoria são as noções de economia doméstica. Então, como curar alimentos, como salgar, enlatar, embutir, desidratar, defumar, fazer o armazenamento de longo prazo de outros tipos de alimentos que não podem ser tratados dessa maneira, como destilar bebidas, porque o álcool tem múltiplos usos, serve para um monte de coisa, inclusive para você trocar por outros bens, como costurar, como fazer manteiga, como fazer velas, como extrair óleo para lamparina, tanto de gordura animal quanto de fontes vegetais, como realizar a compostagem para você adubar a sua plantação, como fazer carvão vegetal para você colocar ali na sua fogueira, aproveitando parte da madeira ou no seu fogão a lenha, o que seja. O carvão vegetal pode ser utilizado também para outros fins, como por exemplo a forjaria.
e como fazer criação de cavalos, né, para você utilizar como meio de transporte. Próxima categoria é segurança. Então, como você manusear, né, e utilizar, manejar armas de fogo, artes marciais diversas, como utilizar o arco e flecha, como recarregar, táticas, né, de utilização, movimentação enquanto você está utilizando armas de fogo, improvisar armas de fogo, improvisar reparos, você fazer reconhecimento, detecção de ameaça, o uso de subterfúgios, armadilhas diversas para você se proteger e reconhecer armadilhas para você não se ferir, infiltração, evasão e fuga, manutenção e a guarda das suas armas de fogo, enfim, de uma infinidade de coisas que são importantes no aspecto da segurança e que é importante você aprender hoje. A próxima categoria seria mecânica e elétrica. São duas coisas que estão bem próximas, bem interligadas. Então, utilização de motores a combustão ou motores elétricos, veículos de uma forma geral, motocicletas, automóveis, caminhões, tratores, como dar manutenção desse tipo de veículos, como reparar, né, problemas que possam surgir, como fazer a substituição de peças, enfim, todos os cuidados que você tem que ter com isso, maquinários diversos, né, que dependem de motores, reparos e montagem de vários tipos de aparatos, painéis solares, sistemas elétricos de sua casa, manutenção e uso de rádio amador, alarmes, geradores, né, que são a combustão também, motores a combustão, improvisos de geradores utilizando, por exemplo, alternadores de veículos. Você pode fazer, por exemplo, uma turbina eólica ou algo similar a isso. Uso de carvão, inclusive, para poder aquecer o seu lar, etc. Ou até mesmo, se você preferir ter um gerador a vapor, por exemplo, se você tiver, né, os conhecimentos de engenharia para montar esse tipo de gerador, seria interessante. Tá? Com todos esses conhecimentos, muitos outros, sobre mecânica e elétrica especificamente, são muito importantes para você ter, né, a sobrevivência a longo prazo em uma situação, num cenário de crise prolongada. A próxima categoria é a silvicultura e carpintaria. Silvicultura, quem não conhece, é o cultivo de árvores. Tá? Então, identificar árvores, tá? Coletar mudas dessas árvores, coletar outros tipos de recursos que podem ser úteis dessas árvores, derrubar as árvores de forma segura e de forma a preservar os seus recursos. Tá? O manejo florestal é uma das maneiras de você fazer isso. E muita gente pensa que você manter uma árvore de pé é você preservar aquele recurso. Sim, é uma forma de você preservar o recurso e você não cortar a árvore, você não consumir esse recurso. Porém, existe uma outra maneira, dependendo do tipo, né, a espécie da árvore, você pode cortar essa árvore e ela vai criar novos brotos à medida que o tempo passa. Então você vai aumentar a densidade dessa floresta que você possa ter aí na sua propriedade. Tá? Além desse manejo florestal, como você identificar a madeira para construção, a madeira para utilizar como lenha, como você vai remover a casca, como você vai serrar, aí já entra em carpintaria, né? Como serrar contra a fibra, como rachar a lenha a favor da fibra, como fazer entalhes, como furar buracos, né, através da madeira, como escavar com cavidades para você fazer móveis, para você fazer utensílios diversos. Então, todas essas habilidades são muito importantes para criar juntas e montar as estruturas que você tiver interesse. Né? Então, todas essas são habilidades muito importantes. Nossa próxima categoria é a serralharia e a forja, forjamento, forjaria, tá? Que seria o trabalho em metal. Então, as forjas tradicionais, forjas utilizando ferramentas elétricas modernas, apesar de que, né, numa situação de crise, muitas dessas coisas não vão estar disponíveis. Se você já tiver adquirido esse tipo de coisa, ferramentas, por exemplo, como furadeiras, esmerilhadeiras, etc., você pode utilizar fontes alternativas de energia elétrica para alimentar essas ferramentas e conseguir fazer o trabalho ali na sua propriedade. Lembrando que, obviamente, elas vão eventualmente dar problema, por isso que lá atrás a gente já falou sobre a manutenção de equipamentos elétricos e mecânicos. Tá? Então, você vai trabalhar aí com criação de lâminas, ferramentas, armas, fazer reparos diversos, pregos, enfim, tem uma infinidade de coisas aí. Interessante também fazer mapeamento de locais onde existam os minerais necessários ou os locais onde exista sucata para você ir lá e obter metal. Tá? Armazenamento de metal de alta qualidade também é importante, principalmente para você fazer ferramentas, facas, etc., machados, que é o aço de ferramenta. Então, limas, chaves Allen e serras diversas também é muito importante você armazenar, porque é muito difícil fazer uma serra através do processo de forjamento utilizando ferramentas simples, né, manuais ali. Tá? E exige também um conhecimento muito grande desse tipo de atividade. Então, é importante que você armazene isso e, convenhamos,
é uma pilhazinha de serras assim, você vai ocupar, né, um espaço muito pequeno, você vai armazenar dezenas de serras, você só precisa de fazer a estrutura para você colocar, né, o arco da serra para você prender essa serra e utilizar. Uma próxima categoria são os cuidados médicos, de uma forma geral, né? Então a gente tem os primeiros socorros, os socorros para quando o socorro, propriamente dito, não está vindo. Tá? Então, quando a gente fala em primeiros socorros, a gente pensa assim, é aquele atendimento que a gente vai dar para aquelas pessoas que estão, né, passando por uma situação médica ali, um trauma, um ferimento, até que o socorro chegue, né, o socorro profissional chegue. Mas dependendo da situação, o socorro profissional ele não vai chegar, né? E considerando isso, é importante que você tenha conhecimentos, se possível, né, para poder fazer o tratamento disso. Por exemplo, auxílio de uma gestante ou puérpera. Puérpera, para quem não sabe, é a mulher que no seu momento pós-parto, né, depois que ela já teve o bebê, depois que ela já deu à luz, tá? E também ao neonato, né, ao recém-nascido. O socorro médico, inclusive, de sangramentos, de fraturas, de escoriações, picadas de insetos, mordidas de outros tipos de animais, né, venenosos principalmente, como fazer esse tipo de tratamento. O auxílio, né, a manutenção de uma pessoa que tem doença crônica, o tratamento de uma pessoa que tem doenças agudas, né, que trazem sintomas muito graves e muito fortes por um curto período de tempo e a pessoa sofre muito com aquilo ali. Como utilizar, né, quais e como utilizar plantas medicinais. Tá? É importante salientar que se você tem acesso aos medicamentos, tem acesso à medicina convencional, né, os médicos e as consultas e tudo mais, cirurgias, faça os tratamentos dos seus problemas de saúde, cuide da sua saúde agora, tá? Porque posteriormente vai ser muito mais difícil se você não tiver acesso a essas coisas. Então é importante que você trate da sua saúde, tá? Mas obtenha ao mesmo tempo conhecimentos como, por exemplo, plantas medicinais. Plantas medicinais, elas funcionam como medicamentos na maioria dos casos, tá? Não existem dosagens corretas para você utilizar as plantas medicinais, não dá para você utilizar de qualquer maneira. Então, familiarize-se com isso, aprenda como utilizar e, eventualmente, se você tiver numa situação e tiver acesso a um médico, né, a medicamentos, farmácias, etc., você vai lá e compra um medicamento normal, mas já sabendo que se não tivesse aquilo ali, você poderia utilizar a planta medicinal. Por fim, a nossa última categoria seriam habilidades de sobrevivência de uma forma geral. Então, como processar materiais naturais, como fazer fogo, como fazer nós, bushcraft, né, de uma forma geral, como realizar rastreamento, como encontrar e tratar água para você poder consumir, orientação e navegação no terreno natural, como construir abrigos, enfim, uma infinidade de coisas, como você pode fazer cordas, improvisar ferramentas, improvisar quase qualquer coisa. Bushcraft é muito importante também, porque nem sempre você vai ter acesso, né, a todas aquelas coisas ali prontas, né, que você já consegue comprar e sair utilizando. Muitas vezes você vai precisar de criar uma ferramenta, né, criar um implemento e de forma improvisada. Então, para esse fim, é bom você entender e conhecer um pouco sobre bushcraft para você conseguir trabalhar dessa maneira. Essas foram, né, as habilidades, categorias que eu consegui pensar aqui. Se você tiver alguma coisa, né, tiver alguma ideia, alguma habilidade que você queira sugerir, que às vezes eu não falei aqui, deixa aqui embaixo nos comentários, tá? Para a gente criar esse debate, essa discussão. É muito importante sua opinião para a gente. Não deixe de curtir o canal e compartilhar. Faz muita diferença se você, né, nos ajuda dessa maneira. Se inscreve aí no canal, tá? Clica no sininho que você vai receber as notificações toda vez que a gente postar um vídeo, tá? É muito importante para a gente do canal que você se inscreva. A gente não ganha nada com um canal de YouTube, tá? Mas a informação chega para você com mais frequência e você pode até mesmo compartilhar com outras pessoas, né, para poder aumentar o nosso círculo de pessoas seguras e que se preocupam com o seu próprio futuro, tá? Este foi o Manual do Survival. Tchau!